Olá, nesse momento, através desse vídeo tutorial, vamos dar uma explanação sobre uma ferramenta que é utilizada para a mineração de dados, conhecida como ECA. O grupo é formado por Daniel Horowitz, Vitor França, Marco Antônio, Renato Vieira, Cássio Maciel, Diego Oliveira e Luiz Amato. O ECA é uma ferramenta livre para data mining. Ele é um pássaro típico da Nova Zelândia, mas não é somente isso. O ECA é um software livre do tipo open source para mineração de dados desenvolvido na linguagem Java dentro das especificações da GPL. O sistema foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Universidade de Waikato, em Nova Zelândia. Ao longo dos anos, se consolidou como ferramenta de data mining mais utilizada no ambiente acadêmico. Seu ponto forte é a tarefa de classificação, mas também é capaz de minerar regras de associação e clusters de dados. Ele pode ser utilizado no modo console ou através de sua interface gráfica, como vocês estão vendo aqui na tela no momento. As características do ECA estão previstas, no caso, no livro Datamine, que está sendo apresentado, que ele apresenta as práticas e as técnicas utilizadas para ensino de máquinas, vamos dizer assim, ensino computacional. Voltando para o ECA, eis uma grande dúvida: como é que se utiliza o ECA? Então existem duas formas principais: a interface gráfica, como vocês estão utilizando, que aí é implementada através do Java, e tem também através do console. O exemplo que vai ser abordado vai ser exatamente o exemplo nessa interface gráfica. De certa forma, para que o ECA funcione, ele precisa ser alimentado através de dados em si. Então esses dados podem ser passados através de um arquivo conhecido como AR, com a extensão ARFF. Como vocês podem ver na imagem, esses arquivos têm certas configurações que serão apresentadas nesse exato instante. Ele corresponde a um arquivo de texto, contendo um conjunto de registros precedidos por um pequeno cabeçalho. Cabeçalho este que está previsto aqui desde a palavra data para cima. E abaixo estão exatamente as informações de dados que serão manipuladas, que serão tratadas através da mineração de dados. Aqui na parte superior, você tem o cabeçalho, a declaração de relação, que é utilizada pelo ECA. E em seguida, você tem a declaração dos atributos, que aí eles são feitos através da sequência de linhas que vem precedidas pela palavra atributo, como vocês podem ver aqui. Então, a ordem da declaração indica a posição de cada atributo na seção data. A UECA suporta atributos numéricos e categóricos. O que são? Atributos numéricos devem ser indicados através das palavras numeric ou real. E os atributos categóricos, nesse caso, eles são utilizados para fornecer uma lista indicando todos os valores e atributos possíveis, como por exemplo aqui o atributo Outlook, esses são os valores possíveis para ele. Vale lembrar que o ECA também suporta os tipos de dados de data e string. A parte de dados, propriamente dita, ela deve ser colocada logo abaixo do parâmetro data, conforme visto aqui na imagem. Então ele consiste na lista de todas as instâncias com os valores dos atributos para cada instância, separados por vírgula, vale ressaltar. Cada instância é representada em uma única linha, então cada única linha dessa representa uma instância, ou seja, uma transação. Os atributos devem aparecer na ordem que são declarados no cabeçalho. Então, esse atributo aqui, esse dado ele é referente a esse atributo. Número 85, a temperatura. Outro número 85 a esse atributo. O false ao atributo ind. E o null ao atributo play, como podem ver nessa primeira. Nesse exemplo não está sendo mostrado, mas atributos com valores nulos, eles são demonstrados através da interrogação. Chega de falar muito, e nesse momento vamos realmente entrar em ação com a utilização do ECA. A gente vai trabalhar com a operação de classificação, onde o objetivo é, a partir de um banco de dados contendo objetos pré-classificados, construir um modelo que seja capaz de classificar automaticamente novos objetos, objetos cuja classe é conhecida em função de suas características. O modelo criado é chamado de modelo classificador.
Este tipo de tarefa é a tarefa mais popular do data mining, pois para ela existem inúmeras aplicações, como por exemplo, as administradoras de cartão de crédito utilizam esse tipo de modelo para classificar, no caso, e detectar se uma transação financeira é legal ou é suspeita. Outros que utilizam também são os programas de filtragem de spam, por exemplo. Para se trabalhar com a classificação, a gente primeiro precisa partir de uma base de dados, conforme visto aqui. Então, a gente tem um ou mais atributos preditivos, e aí tem um atributo especial denominado atributo de classe ou atributo alvo, sempre do tipo discreto, como você pode ver aqui um atributo de classe aqui do lado. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma tabela de um banco de dados de uma locadora de veículos, e aí a gente tem a idade da pessoa que comprou, tem a renda dessa pessoa, e aí informando se o carro é importado ou é nacional. Idade e renda são considerados aqui atributos preditivos, e o carro, como já foi dito, atributo de classe. A ideia principal é minerar um modelo que classifique o cliente como cliente de carro nacional ou cliente de carro importado em função de sua idade e renda. Então mostraremos agora como é que é feita essa mineração classificadora sobre a base de dados de locadora de veículos, usando a técnica de árvore de decisão. Primeira dúvida é a seguinte: como é que eu vou transformar esse tipo de dado no dado aceito pelo ECA, que tem a extensão ARFF? Para facilitar, esses dados já foram transferidos para efeito de demonstração, e onde vocês podem visualizar aqui a configuração que está sendo presente aqui no print da tela, e aqui o formato que é aceito pelo ECA, né? O formato .arff, onde a gente tem o cabeçalho, tem a definição dos atributos, que aqui, por exemplo, são idade, renda e o carro, se ele é nacional ou importado, e aqui os dados propriamente ditos, como, por exemplo, a primeira instância, o primeiro pedido, a idade da pessoa que comprou o veículo é maior que 40 anos, ele recebe mais que 8K, e o veículo que foi comprado por ele é importado. E assim sucessivamente. Então vamos realmente utilizar o ECA para ver como é que funciona esse tipo de abordagem. O ECA, como vocês estão vendo, a primeira tela dele é essa tela simples, e que aí a gente tem a possibilidade de, através do Explorer, né, fazer o carregamento dessa informação que está no arquivo ARFF. Então, através desse botão Open File, então você seleciona o arquivo que está sendo solicitado, onde aqui na tela ele vai te dar algumas informações bastante simples e ao mesmo tempo necessárias. Onde aqui, por exemplo, você pode visualizar o nome, total de instância, total de atributos e a relação de atributos da base. Aqui do lado, a gente possui as propriedades de um atributo selecionado, como por exemplo o atributo idade, e aí a gente tem os valores que são aceitos por ele, né, as quantidades e o peso. Nessa parte daqui, vale ressaltar a questão da frequência de um atributo de classe, como por exemplo carro. Você pode visualizar que em 17 instâncias daquele conjunto de dados eu tenho o carro do tipo nacional, e em 7 instâncias apenas eu tenho o carro do tipo importado. Isso é importantíssimo para a gente poder avaliar como é que está mais ou menos o percentual de utilização aí desses atributos. Então vamos ao objetivo principal, que é realizar uma classificação desses dados. É bem simples. Depois que os dados foram carregados e você já está visualizando essas informações aqui na parte de atributos, a gente tem um botão aqui chamado classificação, que a gente pode utilizá-lo para realmente fazer a classificação desejada pela gente. Vamos utilizar aqui a árvore de decisão como técnica de classificação para esse exemplo. A escolha atual é essa 0R, porém, a que a gente vai utilizar através da árvore é essa J48. Depois de selecionada, é necessário a gente fazer uma configuração de alguns parâmetros. Então, a gente vai usar esse primeiro parâmetro, useTrainSet, e a gente vai, após isso, iniciar. Bem, a mineração aqui a princípio já foi realizada, e aí a gente tem algumas informações que podem ser levadas em consideração. Como, por exemplo, aqui. Então, a idade de 18 a 40, normalmente, né, compram veículos do tipo nacional.
enquanto que acima de 40, então dependendo da renda, ele pode ser comprado nacional ou importado. Ele dá aqui, né, o tamanho da árvore e a quantidade de níveis que essa árvore vai ter. Alguns dados eles podem deixar de ser utilizados de acordo com alguns parâmetros que são utilizados aqui, como esses dados que são classificados, essas instâncias corretas, e as instâncias que são classificadas como incorretas. Então, 3 delas foram, no caso, descartadas. Mas chega de falar muito de dados assim. Vamos ter uma real visualização do conceito de árvore, para ver realmente como é que está a nossa classificação. Então vamos lá. É somente realizar um clique em cima do resultado e a gente tem a opção aqui de visualizar a árvore. É bem simples, pessoal. Onde a gente tem os dados importantes aqui. Então, a idade, se for entre 18 e 40, então o veículo comprado é nacional. Se a idade for maior que 40, aí a gente já tem uma nova classificação, que aí através da renda a gente verifica se a pessoa, né, normalmente compra um veículo nacional ou um veículo importado. Então, como já foi dito, isso é utilizado bastante pelas operadoras de cartão de crédito. Inclusive, em sala de aula, isso também já foi abordado pelo professor Márcio Bueno. Além da classificação, o ECA pode realizar também regras de associação, e isso é bastante importante. Então, vamos realizar um outro exemplo, que é o exemplo de associação. O exemplo inicial ele é utilizado apenas para efeito didático. Então, depois a gente vai para um exemplo mais prático no banco de dados Northwind. Então, vou selecionar conforme realizado. Então, vou selecionar aqui o arquivo RFF chamado transações. Arquivo esse que possui essa configuração, onde a gente tem a instância 1, 2, 3, 4, 5, 6, e os valores que podem ser atribuídos a essas instâncias são yes ou no, certo? Por que yes ou no? Então é o seguinte, na compra 1, a gente verifica que o produto 1 da instância 1 ele está presente e o produto 2 também está presente. A definição a interrogação, como já foi dito, no caso, significa que esses dois atributos, I3 e I4, estão nulos. O I5 está presente e o I6 também nulo. A gente vai utilizar aqui a interrogação no caso de ausência, para a gente não criar uma regra de associação com a não presença. Então, tipo, se eu compro o produto A ou B, obrigatoriamente eu não compro o C ou D. A gente não quer esse tipo de classificação nessa abordagem. A gente quer apenas as classificações do tipo, as associações do tipo. Quem compra o produto A, B, obrigatoriamente ou normalmente leva o produto C, por exemplo. Após selecionado, a gente vai, em vez de utilizar essa aba de classificação, a gente vai utilizar essa aba de associação. E a gente aqui vai utilizar o algoritmo a priori, igual como foi feito em sala de aula. Então, basta apenas clicar em cima do nome a priori, e aí você passa a utilizar, a mexer nas configurações, nos parâmetros para execução dessa associação. Isso é importantíssimo. Como, por exemplo, aqui ele utiliza o suporte mínimo de 1. Mas aí, por exemplo, eu vou utilizar suporte mínimo de 2. E com o passar do tempo, eu quero que ele mostre a cada execução para uma instância, duas instâncias, três instâncias, como é que está a configuração. Então, pode dar OK, apenas iniciar. E aqui a gente tem um resultado, olha que bacana. Então, para um item, primeiramente a gente vai avaliar o seguinte, o mínimo suporte é 0.2, então são duas instâncias, certo? E aí para um item, o I1, I2, I3, I4 e 5, aqui tem as quantidades que eles aparecem. Então, se, por exemplo, esse 2 ele aparece aqui porque ou é maior ou igual. Então, é igual a 2 ele aparece. Então, se tivesse alguma instância que aparecesse apenas uma vez, ela não ia estar constando. Vamos agora ao exemplo que leva em consideração não apenas um produto, mas sim dois. Então, como você vê aqui, né, leva em consideração a instância 1 e a instância 2. Então, tem 4 ocorrências desse tipo. E assim você verifica que o suporte mínimo está sendo aqui utilizado, está sendo levado em consideração. Então, mais abaixo a gente tem uma regra para 3 produtos. E no final ele me diz as melhores regras de associação. Então, onde eu tenho aqui, né, quem compra o produto I4, então normalmente leva o I2.
Quem compra o produto I5 normalmente leva o I2 também. Quem compra o I6 normalmente leva o I2. E aí eu tenho uma regra aqui ótima com 3 produtos. Quem compra o I1 e o I5 normalmente leva o I2. Esse exemplo que foi utilizado foi um exemplo utilizado no meio educacional, no meio acadêmico. Mas aí vamos para um exemplo mais prático. Nada mais justo do que realmente pegarmos um banco de dados, como por exemplo o Northwind, que vai ser abordado, e ver como é que se comporta a associação nesse banco de dados. Então, pessoal, através do banco de dados, no caso SQL Server, eu fiz foram construídas duas procedures, tá? Procedures essas que me trazem dois comportamentos. O primeiro comportamento é trazer aquele padrão que é utilizado na parte de dados, como vocês viram, que é onde consta, né, a presença ou não desse produto na compra. E aí eu tendo um procedimento que para cada compra ele me traz esse padrão, foi criado um outro procedimento que aí para cada pedido de venda ele gera esse padrão. Agora detalhe, a ideia inicial era levar em consideração os produtos que são mais vendidos. Então foi feita uma consulta. Consulta esta que inicialmente me traz exatamente os produtos, os 20 produtos mais comprados, certo? E aí eu já fiz a concatenação daquele dado que tem que ser colocado previamente, que é o dado atributo. E aí eu tenho todos os produtos e aí os valores que são aceitos, como y de yes e n de no. Então foram criados alguns procedimentos. O primeiro deles foi o gera vendas, que aí ele recebe como parâmetro, né, o código dos produtos mais vendidos e também recebe como parâmetro o número do pedido. E aí para cada produto ele verifica. Na venda que está selecionada, eu tenho um produto que é passado na posição 1, se tiver, boto sim, caso contrário, boto interrogação. E isso é feito para todos os 20 produtos, gerando assim aquela sequência lá que já foi mostrado anteriormente no arquivo ARFF na parte de dados. Então depois que foi feita essa procedure, uma outra procedure foi realizada, que aí essa daqui se encarrega de, para cada pedido, executar a procedure para os 20 produtos selecionados que estão aqui. E aí passando como parâmetro, né, além dos 20 produtos selecionados, passando como parâmetro o número do pedido. E aí ela executa para cada um, jogando isso numa tabela auxiliar, que é através da conversão eu converto essa tabela auxiliar, gerando o meu dado, o meu banco de dados no formato ARFF, como está sendo demonstrado aqui nesse arquivo. Então tenho aqui os atributos, então o cabeçalho pus Northwind normalmente, e aí os dados com a série de produtos, com os 20 produtos conforme indicado. Então vamos lá a execução desse produto e ver quais os resultados que a gente vai obter com a execução para o banco Northwind. Então vamos lá executar. Então Explorer, Open File. Então vou selecionar aqui o northwind.arff. Então depois de selecionado ele vai carregar todos os produtos aqui, né? E aí a gente vai para a parte de associação novamente. Então o algoritmo a priori. Então, vou pôr exatamente o meu suporte mínimo. No caso aqui ele vai ser 002, porque eu estou trabalhando com 830 pedidos. Então 002 ele me traria exatamente duas instâncias. E aí eu vou mostrar, né, para apenas um item, dois itens e aí 3 itens, 4 itens de acordo com a minha necessidade. Então vamos ver o que é que ele executa. Estou iniciando. Pode ver que ele demorou um pouquinho mais. E aí, para esse caso, ele apenas me deu uma ótima regra de associação com 3 produtos. Então, se eu comprar o produto Sheng e o produto Combo, normalmente eu levo esse Camembert Pierrot. Então, a gente tem aqui a execução levando em consideração duas instâncias, como foi visto, suporte mínimo. Tem os produtos para apenas um item. Então, ele diz aqui a sequência, a quantidade de utilizações.
depois para 2 itens, fazendo associação entre eles, de acordo com a execução do algoritmo de a priori. Ele me dá para 3 itens, então pode ver que a associação aqui é feita com o mesmo produto. E aí ele me dá a melhor regra de associação para essa situação. Isso é ótimo, para poder um determinado supermercado poder dispor de forma mais eficiente a posição dos seus produtos. Bem, pessoal, em geral a abordagem da utilização do ECA era essa que a intenção do grupo tinha em demonstrar. Embora ele seja normalmente utilizado para fins didáticos, né, ele possibilita a mineração de dados propriamente ditos, dados reais. Então, muitos papers científicos relatam experiências onde a ferramenta foi aplicada de forma bem-sucedida sobre bases de dados de diferentes domínios. Então, a ECA está disponível para diversas plataformas, já que é programada em Java. A versão que está utilizada aqui é a 3.7. E aí, a gente viu 2 exemplos práticos, que aí foi a associação e a classificação. E existem diversos outros algoritmos implementados. E aí você pode minerar, né, regras de associação, clusters de dados, classificação. E tem outro detalhe, uma coisa muito boa utilizada é que você pode utilizar os algoritmos implementados no ECA nos seus próprios programas. Isso é muito interessante. Enfim, espero que vocês, né, tenham gostado. Então foi uma abordagem bem superficial da ferramenta. E o intuito é realmente trazer informações iniciais para que aí gere curiosidade, você possa realmente buscar o conhecimento, que é tão importante para o desenvolvimento do ser humano. Muito obrigado e até mais.